Você não passa de um aproveitador, fingindo que essa casa é sua. A voz estridente de Vanessa ecoou do saguão enquanto ela arrastava sua mala de grife até a porta da frente. Talvez, quando voltarmos, você finalmente tenha arrumado um lugar só seu. Meu pai concordou com a cabeça, sem nem ao menos me olhar nos olhos. Fomos mais do que generosos deixando você morar aqui de favor. A maioria dos pais já teria expulsado os filhos adultos. Fiquei parado na porta da cozinha, meu café da manhã esfriando nas minhas mãos trêmulas. Essa casa é minha, murmurei. A mamãe deixou para mim. Você sabe disso. Vanessa revirou os olhos dramaticamente. Ah, lá vem essa história de novo. Fala pra ela, Frank. O maxilar do meu pai se contraiu. Sua mãe queria que morássemos todos aqui como uma família, não que você agisse como se fosse a dona do lugar. Legalmente, eu sou. Legalmente o quê, pai? Desafiei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Ele pegou a alça da mala. Vamos perder o voo. Cassie já tá esperando no carro. A porta bateu atrás deles, me deixando sozinha no silêncio ecoando pela casa vitoriana que minha mãe restaurou com tanto carinho antes do câncer levá-la, 5 anos atrás. Meu nome é Sarah Wells, tenho 24 anos e, apesar do que meu pai e minha madrasta acham, eu sou a dona legal dessa casa no subúrbio da Filadélfia. Minha mãe garantiu isso ao colocar a propriedade em um fundo, me nomeando como beneficiária depois da morte dela. Tudo que eu quero é o mínimo de respeito pelos desejos da minha mãe e o reconhecimento do que é meu por direito. Mas, no meu caminho, está o meu pai que convenientemente esqueceu os termos do fundo e Vanessa, minha madrasta há 3 anos, que me trata como uma intrusa na minha própria casa. Respirei fundo e caminhei até a grande janela da sala, vendo o carro dele sair da garagem. No banco de trás, minha meia-irmã Cassie, de 16 anos, estava grudada no celular, a tela iluminando seu rosto indiferente. Eles estavam indo para as Bahamas por 10 dias. Uma viagem em família, da qual eu tinha sido propositalmente excluída. Enquanto o carro dele sumia na esquina, senti aquela mistura já conhecida de mágoa e raiva crescendo no peito. Eu tinha aguentado o desprezo deles por anos, me convencendo de que era isso que minha mãe queria, que continuássemos sendo uma família, mesmo sem ela. Meu celular vibrou com uma notificação. Um e-mail de Vanessa para meu pai, que, por engano, foi enviado para mim também. Frank. Falei com Harold. Ele disse que, quando voltarmos das férias, podemos seguir com a remoção legal da Sarah da casa. Ele acha que a alegação dela sobre os desejos de Caroline não vai se sustentar sem os documentos originais do fundo. Meu estômago revirou. Quem era Harold? E o que Vanessa queria dizer com documentos originais do fundo? Uma sensação ruim começou a tomar conta de mim. A situação era ainda pior do que eu imaginava. Minha mãe, Caroline Wells, foi uma brilhante historiadora de arquitetura. Ela dedicou sua vida a restaurar casas históricas na Filadélfia. Mas essa casa, uma vitoriana estilo Queen Anne, construída em 1887, era a maior conquista e o grande amor dela. Ela comprou quando eu tinha 7 anos, em um leilão de execução hipotecária. Era uma casa caída aos pedaços, mas minha mãe colocou tudo que tinha nela, seu coração, seu dinheiro e sua paixão pela restauração. Minhas memórias de infância são cheias do som de lixadeiras e martelos, do cheiro de verniz e tinta, e da animação da minha mãe sempre que descobria um detalhe original da casa, como uma torneira antiga ou um pedaço de madeira esculpida. Meu pai nunca compartilhou desse amor. Como contador, ele via tudo aquilo apenas como um hobby caro da minha mãe. Ele reclamava do dinheiro gasto, da bagunça, das obras intermináveis. O casamento deles já estava desgastado muito antes do diagnóstico da minha mãe, mas eles continuaram juntos, por minha causa. Quando minha mãe descobriu que estava com câncer terminal, ela fez tudo para garantir que eu teria um futuro seguro. Eu tinha 19 anos, estava no 2º ano da faculdade e estudava preservação arquitetônica, seguindo os passos da minha mãe. Mesmo durante as sessões de quimioterapia, ela consultou advogados, criou o fundo e teve longas conversas comigo sobre seus desejos para a casa. Ela será só um dia, me disse, passando a mão fina pelos detalhes entalhados da escada principal. Seu pai pode morar aqui o tempo que precisar, mas a casa é sua. Prometa que vai preservá-la. Eu prometi, é claro. O que eu não esperava era que meu pai seguisse em frente tão rápido depois da morte dela. Apenas 1 ano após o funeral, ele conheceu Vanessa em uma festa do trabalho. 6 meses depois, ela e Cassie se mudaram para nossa casa, trazendo móveis modernos que destoavam completamente do estilo vitoriano e uma atitude que deixava claro que achavam que estavam me fazendo um favor ao ocupar a casa do meu pai.
No começo, tentei me adaptar. Ainda estava na faculdade, ainda sofrendo e querendo manter qualquer coisa que lembrasse uma família. Vanessa fazia um esforço ocasional para ser amigável, mas sempre parecia mais teatro do que algo sincero. Cassie, por outro lado, se mantinha distante, sempre no celular ou trancada no quarto. Meu pai mudou depois que elas chegaram. Começou a chamar as antiguidades escolhidas a dedo pela minha mãe de lixo velho e a sugerir que deveríamos modernizar os cômodos que ela restaurou com tanto cuidado. Quando eu discordava, lembrando dos desejos da minha mãe, ele se tornava frio e distante. Sua mãe se foi, Sarah, ele dizia. Os vivos precisam vir em primeiro lugar. Agora que eu tinha me formado no ano passado e conseguido um emprego em uma sociedade de preservação local, que me permitia continuar em Filadélfia, eu poderia ter me mudado para meu próprio apartamento. Às vezes, me perguntava por que continuava morando em uma casa onde me sentia cada vez menos bem-vinda. A resposta era simples. Essa casa era o legado da minha mãe para mim, seu último presente. Sair daqui seria como trair sua memória. Então, aguentei. Aguentei as indiretas, a exclusão, a sensação constante de que meu lugar no que deveria ser meu lar estava sendo apagado, pouco a pouco. Mas agora, olhando para o e-mail que Vanessa encaminhou por engano, eu me perguntava se minha paciência tinha sido um erro. Com meu pai e Vanessa a milhares de quilômetros de distância, decidi aproveitar a ausência deles para buscar respostas. Quem era Harold? E o que Vanessa quis dizer sobre os documentos do fundo? Comecei pelo escritório do meu pai, que antes era a biblioteca da minha mãe. A mudança desse cômodo representava bem todas as outras mudanças na casa. O espaço aconchegante forrado de livros tinha virado um ambiente frio e impessoal, dominado pela organização rígida de Vanessa. Parei na porta, hesitante, me sentindo um intruso dentro da minha própria casa. Revirei as gavetas da mesa, mas só encontrei papéis comuns, contas, documentos de escritório e algumas fotos de família, sem nenhuma em que eu aparecia. Fui até o arquivo e comecei a vasculhar cada pasta meticulosamente etiquetada com a caligrafia impecável de Vanessa. No fundo da última gaveta, encontrei um envelope pardo grosso com a etiqueta Wells House, documentos legais. Minhas mãos tremiam quando o abri e espalhei o conteúdo sobre a mesa. Havia cópias de vários documentos. Reconheci de imediato o contrato do fundo que minha mãe criou, nomeando-me como única beneficiária e garantindo ao meu pai o direito de morar na casa enquanto quisesse, desde que respeitasse certas condições. Mas havia também documentos mais recentes que eu nunca tinha visto antes. E-mails trocados entre meu pai e um tal de Harold Brennan, um advogado especializado em imóveis. Nos e-mails, eles discutiam maneiras de invalidar o fundo e transferir a casa oficialmente para o nome do meu pai. No meio dos papéis, um bilhete amarelo, escrito à mão pelo meu pai, chamou minha atenção. Documentos originais do fundo estão no antigo cofre de Caroline. Sam pode ter a chave. O frio subiu pela minha espinha. Eles estavam atrás dos documentos originais do fundo, provavelmente para destruí-los. Sem esses papéis, seria a minha palavra contra a do meu pai sobre os desejos da minha mãe. Conforme continuei lendo, a traição se tornou ainda mais clara. Meu pai vinha se consultando com esse advogado há meses, procurando uma maneira de tomar posse da casa o mais rápido possível. E Vanessa não apenas sabia, como estava diretamente envolvida. Ela até sugeriu que eles alegassem que minha mãe estava mentalmente debilitada quando criou o fundo, por causa da medicação que tomava. A carta mais recente de Harold deixava tudo ainda pior. Ele sugeria que eu havia violado as condições do fundo por lhe interferir no direito de Frank de usufruir da propriedade. Uma distorção absurda da realidade. No relato deles, eu era intrusa na minha própria casa. Sentei-me no chão, cercada pelos papéis espalhados, enquanto uma dormência estranha substituía meu choque inicial. Meu pai não estava apenas ignorando que essa casa era minha. Ele estava ativamente conspirando para me tirar minha herança. Para apagar os desejos finais da minha mãe. Quase sem pensar, juntei os documentos e fui direto para o meu quarto. Do fundo do armário, peguei uma pequena caixa à prova de fogo, o último presente da minha mãe para mim. Lá dentro, estava o contrato original do fundo, exatamente onde ela me disse para guardá-lo. E, ao lado dele, um envelope lacrado. Nunca o havia aberto. Na frente, apenas uma instrução. Em caso de disputa. Minhas mãos tremiam quando rompi o lacre. Dentro, havia uma carta escrita à mão pela minha mãe e um cartão de visita de Elisa Montgomery, administradora do fundo. Minha querida Sarah. Se você está lendo isso, então Frank quebrou a promessa que fez para mim. Eu queria acreditar que ele oraria meus desejos, mas também me preparei para o caso de ele não fazer isso.
Elisa tem o poder de garantir que o fundo seja cumprido, asterisco asterisco. A casa é sua, minha doce menina. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Com todo o meu amor. Mamãe. Passei os dedos sobre a caligrafia familiar, enquanto meus olhos se enchiam de lágrimas. Mesmo depois de partir, minha mãe ainda estava me protegendo. Ela sabia que isso poderia acontecer. Ela previu ameaças que eu jamais imaginei que viriam do meu próprio pai. Eu deveria me sentir aliviada por ter essa garantia, mas tudo o que senti foi um vazio esmagador. Qualquer ilusão que eu ainda tinha sobre o caráter do meu pai desmoronou completamente. O homem que eu achava que conhecia era falho, sim, mas no fundo eu acreditava que ele se importava comigo. Agora, via que isso era uma mentira. Eu tinha os meios para me defender, para proteger minha herança. Mas ainda não estava pronta para agir. Eu precisava de tempo. Para processar essa traição. Para decidir como seguir em frente sem destruir o pouco que restava da minha família. Cuidadosamente, guardei os documentos de volta no esconderijo, minha mente fervilhando de perguntas. Há quanto tempo ele estava planejando isso? Será que o relacionamento com Vanessa fazia parte desse plano? E o mais doloroso de tudo, ele algum dia respeitou os desejos da minha mãe, ou estava apenas esperando a hora certa para agir? Na manhã seguinte, peguei o cartão de visita de Elisa Montgomery e disquei o número. Depois de explicar quem eu era, ouvi uma voz firme, mas acolhedora do outro lado da linha. Eu estava me perguntando quando você entraria em contato, Sarah. Marcamos um encontro naquela tarde, no escritório dela, no centro da cidade. Quando cheguei, encontrei uma mulher séria, por volta dos 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos atentos que, por um instante, me lembraram os da minha mãe. Caroline foi muito cuidadosa ao criar esse fundo, explicou Elisa, enquanto revisava os documentos que levei. Seu pai tem o direito de morar na casa pelo resto da vida, desde que reconheça que a propriedade é sua e não interfira nos seus direitos como beneficiária. Ele está fazendo exatamente o contrário, respondi, mostrando as provas que encontrei. Ele está tentando anular o fundo. A expressão de Elisa ficou séria. Isso seria uma violação grave das condições do fundo. Ela analisou os documentos que peguei no escritório do meu pai. Esse advogado, Brennan, está adotando uma abordagem bem agressiva. Depois de um momento, ela me olhou de novo. Além de negar sua propriedade, houve outros problemas? Hesitei por um instante, mas então contei sobre toda a hostilidade crescente, as atitudes de exclusão e o último episódio antes da viagem deles. Ela fez anotações com calma. Abuso verbal e a criação de um ambiente hostil para o beneficiário também violam os termos do fundo. Ela ergueu os olhos e continuou. Sua mãe sabia que isso poderia acontecer e deixou proteções no contrato. Que tipo de proteção? Perguntei. Como administradora do fundo, eu tenho autoridade para fazer cumprir as regras. Se houver uma violação grave, posso até revogar o direito do seu pai de morar na casa. Senti um misto de alívio e apreensão. Era a solução que eu precisava, mas, a que custo? Expulsar o próprio pai parecia uma decisão extrema. Isso destruiria qualquer chance de reconciliação. Não quero necessariamente expulsá-lo. Confessei. Só quero que ele respeite os desejos da minha mãe e me trate com um mínimo de dignidade. Elisa assentiu com compreensão. Vamos começar com uma carta formal, relembrando os termos do fundo. Ela pegou uma folha e começou a escrever. Muitas vezes, um aviso legal já é suficiente para fazer a pessoa repensar o comportamento. A abordagem me pareceu justa firme, mas sem ser drástica. Enquanto eu esperava, Elisa redigiu a carta, deixando claro quais eram as obrigações do meu pai e solicitando uma reunião assim que ele voltasse, para discutir o cumprimento do acordo. Quando terminou, me entregou um envelope. Isso vai estar esperando por ele quando ele voltar. Respirei fundo e segurei a carta. E se ele não obedecer? Elisa me encarou com seriedade. Por enquanto, apenas documente tudo ou qualquer conversa, mensagem ou incidente. Se ele insistir em violar os termos, tomaremos medidas mais drásticas. Vamos precisar de provas para tomar medidas mais drásticas. Saí do escritório de Elisa me sentindo cautelosamente otimista. A carta poderia servir como um alerta, uma chance para meu pai perceber que seus planos com Harold Brennan não dariam certo. Talvez, quando ele entendesse que não conseguiria o que queria, ele aceitasse a realidade, e pudéssemos reconstruir pelo menos um pouco da nossa relação. Naquela noite, meu celular vibrou com uma mensagem de Vanessa. Precisamos conversar sobre seu comportamento enquanto estamos fora. Frank está muito chateado.
Espere mudanças quando voltarmos. Logo abaixo, uma foto do escritório do meu pai. As gavetas da mesa estavam levemente abertas. Meu coração disparou. Eles perceberam. Devem ter instalado câmeras antes de viajar, algo que eu deveria ter previsto. Logo depois, outra notificação, um e-mail do meu pai. Estou profundamente decepcionado com sua invasão de privacidade. Mexer nos meus documentos pessoais só prova que você não tem maturidade para ser responsável por esta casa. Vamos consultar nosso advogado assim que voltarmos. Minhas mãos tremiam enquanto eu encaminhava as mensagens para Elisa. A resposta dela veio quase imediatamente. Isso muda nossa abordagem. A postura agressiva deles sugere que não vão responder de forma razoável à carta. Eu recomendo que você me autorize a tomar medidas mais rígidas. Em outras palavras, ela estava sugerindo que eu iniciasse o processo de despejo, a opção mais radical, que eu tanto queria evitar. Antes que eu pudesse responder, outro e-mail chegou, desta vez de Harold Brennan, diretamente para mim. Senhora Wells. Fui contratado por Frank e Vanessa Wells para tratar da disputa sobre a propriedade localizada na 1847 Chestnut Avenue. A partir de agora, cesse qualquer contato com meus clientes e direcione toda a comunicação futura para o meu escritório. Fechei os olhos por um momento, tentando processar. A guerra havia começado. Saiba que estamos preparando uma ação legal contra suas alegações infundadas sobre a propriedade. Meu coração afundou. Minha abordagem cuidadosa e cautelosa tinha saído pela culatra. Em vez de ganhar tempo, eu só tinha acelerado os planos deles. A esperança que eu sentia antes evaporou, dando lugar a uma certeza sufocante: esse conflito estava caminhando para um rompimento sem volta. Olhei ao redor da sala vazia e sussurrei: Mãe, o que você quer que eu faça agora? Na manhã seguinte, liguei para Elisa para entender quais eram minhas opções. A resposta dela veio firme e sem rodeios. Samara, seu pai contratou um advogado que já está adotando uma postura agressiva. Isso significa que eles pretendem agir rápido assim que voltarem. Precisamos responder com a mesma determinação. Engoli em seco. E o que exatamente você sugere? Devemos entrar com um pedido no tribunal para executar imediatamente as disposições do fundo. Isso incluiria uma ordem de restrição, impedindo seu pai e Vanessa de voltarem para casa até que uma audiência formal aconteça. Me sentei, tentando absorver tudo. Uma ordem de restrição? Isso não é um exagero? Não nesse caso. Eles deixaram claro que pretendem invalidar o fundo e, potencialmente, tirar você da sua própria casa. A ordem serviria apenas para manter as coisas como estão até que um juiz analise os fatos. Comecei a andar de um lado para o outro no quarto, sentindo a pressão da decisão. Mas eles ainda vão ficar fora por mais 8 dias. Precisamos mesmo agir tão rápido? Na verdade, isso joga a nosso favor. Elisa explicou. Se entrarmos com o pedido agora, temos tempo para garantir a ordem antes que eles voltem. Assim, evitamos um confronto direto e, o mais importante, eles ainda não sabem que você me procurou nem que tem os documentos originais do fundo. A lógica dela fazia sentido. Mas emocionalmente, a ideia de tomar uma atitude tão definitiva contra meu próprio pai era esmagadora. Isso não era só uma questão de propriedade. Se eu seguisse com isso, estaria cortando de vez o que restava da minha família. Preciso pensar um pouco, respondi a Elisa, antes de desligar. Caminhei pela casa silenciosa, deixando meus dedos deslizarem pelo corrimão de madeira que minha mãe restaurou com tanto carinho. Observei o vitral que ela mandou fazer para substituir um antigo que havia se quebrado. Cada canto dessa casa carregava sua presença, sua visão de como esse lugar deveria ser. Meu momento de reflexão foi interrompido por uma notificação no celular. Era um alerta bancário que eu tinha ativado depois de descobrir os planos do meu pai. Quando abri, meu estômago revirou. Ele havia feito uma transferência eletrônica diretamente da nossa conta conjunta para o escritório de advocacia de Harold Brennan. A conta que eu sustentava quase sozinha para pagar as contas da casa e a manutenção estava agora financiando a ação legal contra mim. Essa foi a gota d'água. Peguei o telefone e liguei para Elisa imediatamente. Estou pronta para seguir com isso. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O que precisa que eu faça? Os dias seguintes foram uma correria de trâmites legais. Elisa entrou com o pedido de emergência no tribunal, reuniu declarações juramentadas e organizou todas as provas das ações do meu pai. Minha parte foi registrar cada detalhe da Casa Azul, as condições, as restaurações que minha mãe fez e preparar um relato sobre a criação do fundo.
3 dias antes do retorno do meu pai e de Vanessa, recebi uma ligação de Elisa. O juiz concedeu nosso pedido, ela disse. Mas surgiu um detalhe inesperado. Meu coração acelerou. Que detalhe? Ao revisar o testamento original da sua mãe e os documentos do fundo, encontramos algo importante. Uma cláusula que não tínhamos percebido antes. O que dizia? Se seu pai se casasse novamente, ele teria que comprar sua parte da casa pelo valor de mercado ou se mudar dentro de um ano. Me sentei, atordoada. Então, desde que ele casou com a Vanessa, ele deveria ter me comprado ou saído? Exatamente. A cláusula foi ativada há 3 anos, quando ele se casou com a Vanessa, mas ele nunca informou isso ao fundo. Sua mãe queria garantir que você não fosse forçada a viver com uma madrasta que talvez não respeitasse seus direitos. As implicações caíram sobre mim como um peso. Então, além de negar minha propriedade, ele violou o fundo por 2 anos, porque deveria ter me comprado ou saído? Exatamente. E tem mais. Elisa fez uma pausa antes de continuar. Caroline deixou uma carta lacrada no meu escritório, para ser aberta apenas se essa cláusula fosse quebrada. Meu coração disparou. O que diz? Acho que você deveria ler por si mesma. Posso ir ao seu escritório hoje à tarde? Horas depois, eu estava sentada na frente de Elisa, segurando a carta da minha mãe com as mãos trêmulas. A caligrafia familiar ficou embaçada pelas minhas lágrimas enquanto eu lia a sua última mensagem para mim. Minha querida Samara. Se você está lendo isso, então Frank se casou novamente e escolheu continuar morando na nossa casa sem respeitar os termos do fundo. Eu gostaria de dizer que estou surpresa, mas sempre soube que o apego dele à casa era mais sobre posse do que apreço. O que Frank não sabia, o que eu nunca contei a ninguém, é que o dinheiro para comprar e restaurar essa casa não veio só do meu salário. Ele veio, principalmente, da herança que recebi da sua avó, com uma condição clara: a casa deveria permanecer com descendentes de sangue. Frank não tem nenhum direito legal sobre essa casa além do que eu permiti no fundo, e ele acabou de quebrar essas condições. Eu instruí Elisa a ajudá-la a garantir o que, de fato, já é seu. Essa casa é o seu legado. Sua herança. Não apenas minha, mas de gerações de mulheres da nossa família. Fique firme, minha menina corajosa. Você é mais forte do que imagina. Com todo o meu amor. Mãe. Levantei os olhos para Elisa, que esperava em silêncio enquanto eu absorvia tudo aquilo. Isso muda tudo. Então, isso muda tudo, não é? Perguntei. Elisa assentiu. Seu pai não tem nenhum direito legal sobre a casa. Nenhum. Com essas novas informações, ajustamos nossa estratégia. Em vez de apenas reforçar as regras do fundo, pediríamos a rescisão total do direito do meu pai de morar na casa. Ele havia violado várias condições: negar minha propriedade, criar um ambiente hostil, tentar anular o fundo, ignorar a cláusula do novo casamento e, ainda por cima, usar dinheiro da casa de forma indevida. A ordem de restrição já está valendo, explicou Elisa enquanto finalizava a papelada. Eles não poderão entrar quando voltarem. O xerife entregará a notificação oficial de despejo e depois teremos uma audiência para resolver isso definitivamente. Assenti, surpresa por estar me sentindo tão calma diante da gravidade da situação. E quanto tempo isso vai levar? A ordem temporária vale por 30 dias. A audiência final será na 3ª semana. Isso dá tempo para seu pai encontrar outro lugar para morar. Enquanto dirigia para casa, pensei nos detalhes práticos dessa mudança repentina. A maior parte dos móveis era da minha mãe, e estavam listados no inventário do fundo, mas meu pai e Vanessa tinham trazido algumas peças. Cassie tinha seu próprio quarto cheio de pertences pessoais. Eu precisaria organizar para que eles pegassem suas coisas, mas sob supervisão. O pensamento de prejudicar Cassie de alguma forma me incomodava. Apesar de não sermos próximas, ela não tinha culpa do que estava acontecendo. Então, decidi arrumar as coisas dela com cuidado, para que essa transição fosse o menos dolorosa possível para ela. 2 dias antes da volta deles, meu telefone tocou. O número era da Filadélfia, mas eu não reconheci. Alô? É Samara Wells? A voz do outro lado parecia jovem e um pouco tensa. Sim. Quem está falando? Sou eu, Cassie. Preciso conversar com você sobre algo importante. Fiquei surpresa e perguntei: você ainda não está nas Bahamas com sua mãe e meu pai? Sim, estou. Mas estou ligando do telefone do hotel. Não quero que eles saibam. Ela fez uma pausa antes de continuar.
ouvi eles conversando ontem à noite. Eles estavam brigando, sobre a casa e sobre você. Meu estômago se apertou. O que eles disseram? Frank disse que o advogado deles acha que eles podem ficar com a casa se alegarem que você é mentalmente instável ou algo assim. Mamãe sugeriu que eles poderiam fazer parecer que você é perigosa de se ter por perto. A voz de Cassie abaixou um pouco. Eles falaram sobre plantar algo no seu quarto quando voltarmos. Não sei exatamente o que, mas parecia ruim. Fiquei chocada. Eles estavam planejando fabricar provas contra mim. Algo para me fazer parecer perigosa ou desequilibrada. Era uma tática desesperada e nojenta. Obrigada por me contar, Cassie. Foi muito corajoso da sua parte. Eu só, não parecia certo. E ouvi outras coisas também, sobre a casa ser realmente sua, e não do Frank. Isso é verdade? Sim, respondi simplesmente. Minha mãe deixou para mim. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eles nunca me disseram isso. Mamãe sempre falou que a casa era do Frank e que você só estava morando lá até colocar sua vida em ordem. Outra pausa. Então, em um tom mais suave, ela disse, sinto muito por como eles te trataram. Senti meus olhos encherem de lágrimas com essa empatia inesperada. Não é sua culpa, Cassie. Preciso ir antes que percebam que sume, mas queria que você soubesse. Assim que a ligação terminou, entrei em contato com Elisa imediatamente para contar tudo. Isso muda as coisas, ela disse, séria. Se eles estão planejando fabricar provas, precisamos tomar precauções extras. Vou entrar em contato com o tribunal para modificar a ordem de restrição e impedir que eles entrem na casa sob qualquer circunstância. Mesmo para pegar os pertences? Sim, Elisa respondeu. Vamos providenciar um supervisor nomeado pelo tribunal para acompanhar esse processo. Eu concordei, mas outra preocupação surgiu. E a Cassie? Ela só tem 16 anos. Não acho certo que ela seja envolvida nisso. Podemos pedir disposições especiais para ela na ordem judicial, Elisa sugeriu. Talvez visitas supervisionadas ou um ponto neutro para ela pegar as coisas. Enquanto discutíamos essas alterações, recebi outra ligação. Dessa vez, era diretamente do meu pai. Contra meu bom senso, atendi. Samara, ele começou, com um tom falsamente amigável. Estávamos pensando sobre nossa conversa antes de viajarmos. Vanessa e eu queremos pedir desculpas por termos sido duros com você. Gostaríamos de marcar uma reunião de família quando voltarmos para discutir as necessidades de todos de forma justa. A mudança repentina no tom só confirmou o que Cassie havia me avisado. Eles estavam tentando me enganar, me fazer baixar a guarda antes de voltarem. Isso parece razoável, respondi, imitando seu tom amigável. Com certeza temos muito o que conversar. Assim que a ligação terminou, olhei para Elisa. Eles estão planejando alguma coisa para quando chegarem. Precisamos estar preparados. Ela assentiu, séria. Não se preocupe, estaremos. O dia do retorno do meu pai e da Vanessa amanheceu claro e ensolarado, um contraste forte com a tempestade que estava prestes a desabar sobre nossa família. Seguindo as instruções de Elisa, saí temporariamente da casa e observei do outro lado da rua enquanto as partes envolvidas se reuniam no gramado da frente, a policial designada pelo xerife, Elisa representando o fundo fiduciário e o oficial do tribunal para registrar todo o processo. O táxi deles chegou exatamente às 14h15. Vi meu pai sair primeiro. Ele parecia relaxado depois das férias, mas assim que avistou os veículos oficiais, sua expressão mudou completamente. Vanessa veio logo atrás, escondendo a reação inicial por trás de seus óculos de sol de grife. Cassie ficou um pouco afastada, mas fez um pequeno aceno quase imperceptível na minha direção. Dali onde eu estava, não conseguia ouvir exatamente o que estavam dizendo, mas a linguagem corporal deixava tudo bem claro. O xerife deu um passo à frente e entregou a ordem judicial. Meu pai ficou paralisado, pegando os papéis com as mãos trêmulas. Vanessa arrancou os óculos e começou a gesticular furiosamente, aparentemente tentando argumentar. Elisa, sempre calma, apontava para partes específicas do documento enquanto explicava a situação. O representante do tribunal fazia anotações e tirava fotos, garantindo um registro oficial de tudo. Conforme a realidade ia se impondo, via as expressões do meu pai mudarem. Primeiro, ele ficou vermelho de raiva, depois pálido, como se estivesse em choque. Vanessa foi mais explosiva. Gritava com os oficiais e, em seguida, se virou para ele, claramente furiosa.
Eu imaginei esse momento de várias formas. Achei que sentiria alívio ou até mesmo vingança. Mas, na verdade, só senti uma mistura estranha de tristeza e certeza. Isso não era uma vitória para comemorar. Era apenas o fim necessário para um novo começo. O golpe final veio quando Elisa entregou o último documento, a carta da minha mãe. Ali, estava toda a verdade sobre a origem do dinheiro usado para comprar e restaurar a casa. A herança da minha avó. A vontade de gerações de mulheres da nossa família. Meu pai simplesmente afundou sobre uma das malas. A raiva e a indignação deram lugar a uma expressão vazia. Ele finalmente entendeu o tamanho do erro que cometeu. A casa nunca foi dele para reivindicar. Sempre foi minha. Nas semanas que seguiram aquele confronto definitivo, os trâmites da separação seguiram com formalidade. Meu pai e Vanessa alugaram um apartamento do outro lado da cidade e retiraram seus pertences sob supervisão do tribunal. Nossa comunicação se reduziu a e-mails frios, tratando apenas de assuntos práticos. O que restava do vínculo familiar havia sido destruído pela traição e pelo processo legal. Mas a maior surpresa veio de Cassie. 2 dias depois do despejo, ela me mandou uma mensagem pedindo para nos encontrarmos em um café. Enquanto segurava uma xícara de chocolate quente, ela desabafou. Eles não param de brigar. Mamãe culpa Frank por esconder a verdade sobre a casa. E ele culpa ela por ter pressionado a entrar na briga judicial. Ela hesitou antes de continuar. Eu queria saber se eu poderia visitar às vezes. A casa parece mais lar do que qualquer outro lugar em que já morei. O pedido me pegou de surpresa, mas me tocou profundamente. Claro que pode, Cassie. Sempre que quiser. No começo, ela vinha só aos fins de semana. Depois, começou a dormir no seu antigo quarto sempre que as brigas no apartamento ficavam insuportáveis. Apesar das nossas diferenças, criamos um vínculo. Éramos, no fim das contas, apenas 2 pessoas lidando com as consequências das escolhas erradas dos nossos pais. Meu pai tentou se reaproximar uma vez. Apareceu sem avisar numa manhã de domingo. Eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto, disse ele, parecendo desconfortável. Depois que sua mãe morreu, foi difícil aceitar que ela não deixou a casa para mim. Não era uma questão de confiança, pai, respondi. Era sobre legado. Mamãe queria garantir que a casa ficasse na família. Ele ficou em silêncio por um momento antes de assentir lentamente. Eu entendo isso agora. Mas imagino que seja tarde demais. Talvez, um dia, conseguíssemos reconstruir algum tipo de relação. Mas, por enquanto, as feridas ainda estavam abertas. A decepção era grande demais. Quanto à casa, me dediquei a continuar o trabalho de restauração que minha mãe começou. Foquei na reforma do 3º andar, um projeto que ela sonhou, mas nunca conseguiu concluir. Cada moldura restaurada, cada detalhe cuidadosamente escolhido, era uma homenagem à sua visão e ao legado das mulheres que vieram antes de mim. Durante uma visita, Elisa observou a casa e comentou. Ela sempre soube a quem pertencia. Sua mãe ficaria orgulhosa do jeito que você protegeu esse legado. E ela estava certa. Não era só uma questão de propriedade. Era sobre honrar o passado e construir o meu futuro, exatamente como minha mãe queria.